Bom, eu sou a Ada, aqui eu vou trabalhar com vocês e conversar sobre o que que é essa comunicação dos espíritos, onde a gente pode trazer primeiro uma questão para nós mesmos, se a gente já teve alguma impressão, assim, de ter sentido uma ideia, uma inspiração ou até um sentimento que você ficou com aquela questão: "Nossa, isso nem parece meu, parece que veio sei lá de onde, parece que é algo que veio do nada", né. Então aqui a gente vai explorar essa ideia, assim, do que é essa comunicação com os espíritos, que muitas vezes a gente pode acabar pensando: "Poxa, isso tem relação com a questão de quem é médium ostensivo, de quem está nos grupos mediúnicos, tem nada a ver comigo, né". Mas, aí que a gente se engana, que a gente fala bastante aqui, todos nós somos médiuns. Só que a questão é, a gente é médium porque nós somos espíritos encarnados numa matéria. Nós somos espíritos que estamos em constante comunicação entre si. Então, nós temos essa sensibilidade também de diferentes graus e formas para com a espiritualidade. A gente ouve lá a voz da nossa consciência. Isso já é uma forma de estar ouvindo o nosso mentor. E então, aqui a gente pode pensar sobre eh, que essa questão está constante no nosso dia a dia, que ela pode vir sem a gente perceber, pode vir sobre uma intuição ou um pensamento que veio lá do fundo, falou para você o que você deveria fazer, por um sentimento que veio preencher o seu coração do nada e trouxe aquilo para você. Mas, como aqui é falado, por exemplo, que é clarificado no Livro dos Espíritos, ele traz exatamente o que a gente precisa para entender o que se passa. Ele fala: os espíritos, eles influem nos nossos pensamentos e em nossos atos? Isso é o Kardec perguntando no Livro dos Espíritos, para diversos espíritos em diversos lugares, ele recebeu essa resposta, compilou, e ele colocou ali essas questões com essa compilação, que foram as mesmas respostas em diferentes locais, diferentes países. E aí o que que esses espíritos falaram? Mais do que você imagina. Influem a tal ponto de ordinário que são eles que vos dirigem. Aí você fala: "Nossa, eu não preciso mais dirigir então, solta o volante que vai", não é assim. Então, a nossa vida nós conduzimos, mas nós temos um pensamento coletivo, nós estamos nesse meio, estamos nesse universo onde nós estamos inseridos com o todo. Então aqui, quando a gente pensa nisso, a gente não estamos isolados no vácuo do universo. Nós estamos baseados nas frequências que atraem outras frequências, onde elas podem ser boas e às vezes também não tão boas. Então, é sempre importante a gente cuidar de qual sintonia a gente está se conectando. E quais são esses tipos de comunicação espiritual que também é falado, né? O Kardec mesmo tem um livro fantástico que eu não sei vocês, mas eu achava que esse livro era só para quem ia estudar mediunidade, quem ia lá, ia fazer parte do grupo mediúnico, quem ia falar com os espíritos. Mas é aquilo, se a gente, todo mundo aqui tem a comunicação de uma certa forma através do pensamento, eu digo para vocês, depois que eu li, eu falei: "Nossa, se eu tivesse lido isso há muito tempo antes, eu tinha me salvado de tanta enrascada". Sério mesmo, recomendo. E aí, aqui nesse lindo livro, tem essas questões onde ele fala sobre as diferentes formas de comunicações espirituais, que quais são esses tipos e categorizações dessas comunicações. Onde ele fala que tem as grosseiras e frívolas, que elas são aquelas que não têm profundidade, que elas não são sérias, elas são zombeteiras, ela vai te zoar, ela vai te colocar para baixo, mentirosa, moralmente baixa. Elas, ou seja, nada de bom. Que aí, né, tem aquela questão, ele vai colocando nos graus, mas elas são basicamente, tem questões que uma vai acontecendo na outra. Nas grosseiras, ela não ela é mais séria do que as frívolas. Às vezes as grosseiras querem te ferir, querem te fazer mal. É um espírito ali que é muito mais ligado à matéria e mais denso. As frívolas continua denso, mas às vezes ele está ali só pela zoeira, ele só quer ver você pegando e cair e dar risada da tua cara. Mais do que pegar, cair e ver você ralando ali feio seu joelho. Aí não dá, né?
Então, mas ainda assim é difícil da gente separar qual que é qual. É mais importante a gente decifrar qual é a mensagem do que de fato tentar dizer e colocar lá na tabelinha. Não, peraí, essa mensagem aqui, esse sentimento que eu estou tendo é frívolo ou é grosseiro? O mais importante é positivo ou negativo. E aí ele fala também das sérias e instrutivas, que também tem essas questões também que as sérias, onde elas têm essa característica de elas serem mais elevadas, onde elas trazem mais sabedoria e conforto, e elas ajudam, elas têm a base para ajudar a gente a evoluir. Mas as sérias não são aqueles mega elevados, muitas vezes, né? As instrutivas podem vir de um mentor, às vezes as sérias podem vir de aqueles amigos espirituais que ainda estão assim numa evolução mais próxima da gente, mas que querem o nosso bem. Mas é aquela questão, o que é mais importante? É a mensagem ou é categorizar qual que é deles? Então, a coisa mais importante a gente fazer é perguntar a si mesmo, com a nossa razão, nossa sabedoria e autoconhecimento. Isso me ajuda a crescer? Isso me faz bem? E isso me conecta com Deus e a fonte criadora? Ou seja, é mais importante refletir sobre qual é a base dessa mensagem, se ela serve ou não, se ela é boa ou não, do que de fato quem que é que está passando. E como que ela acontece no nosso dia a dia? Porque se ela acontece, como que ela se dá? Muitas vezes a gente, novamente, a gente vai pensar, não, mas se acontece deve ser uma coisa simples, assim, só do anjinho bonzinho, malvado, assim, do lado, dizendo, faz isso não, vai dar ruim. Faz isso sim. Mas não é só isso. Muitas vezes a gente acredita que nós somos pessoas muito fechadas, que a gente não tem essa sensação tão aberta para o mundo. Mas, olha só essa questão que é dita no livro dos médiuns, que os meios de comunicação eles são variados, são variadíssimos, e atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Então a gente não pode só achar que vai acontecer somente nos nossos pensamentos. Às vezes vem no emocional e vem nos nossos órgãos uma questão de que existem os médiuns que são mais ostensivos, que têm a visão, têm a audição, têm o olfato, têm o tato, têm o paladar, tem umas questões maiores, mas e aquela vez que você pegou, foi num lugar, estava com uma lembrança e sentiu o perfume daquela pessoa amada que não estava mais com você? Nossa, senti o perfume da minha avó. Nossa, senti um cheiro de cigarro do nada, que só eu tô sentindo no lugar. Minha tia fumava pra caramba, né? E veio o pensamento e a memória da minha tia. Por que será? Às vezes a gente não sabe qual que é o nível da nossa mediunidade e qual que é a questão que os espíritos vão querer, de uma certa forma, comunicar. Querendo dizer, eu tô aqui, eu me preocupo com você de uma outra forma, já que você não tá ouvindo ele, tá lá te dando discursão e a gente pega e sonha com o quê? Com unicórnios. Porque, afinal de contas, a gente não vai lembrar de todo o discurso que eles deram, porque a gente acorda, a gente interpreta só o que a gente consegue, não é mesmo? E aí, nós temos nessa questão onde a gente pode pensar sobre, às vezes, essas intuições e essas formas de comunicações são muito rápidas. Elas vêm do nada, como eu estava dizendo dos sonhos, né? Sobre essas ideias súbitas que falaram para você, não vai por esse caminho. E aí você descobre que naquele caminho teve um acidente. Às vezes você passou mal e você não pôde ir naquele lugar. E aí você descobre que naquele lugar teve um acidente. Ou que teve alguma questão que você não pôde ir. Quantas e quantas referências a gente não tem de pessoas que não foram nas Torres Gêmeas porque perderam um voo, porque passaram mal. Ou a gente pegar e sair de tanta enrascada que parece que assim, nossa, a gente fala, gente, eu queria ir hoje trabalhar. Mas a gente percebe, poxa vida, hoje no trabalho ia ser o pior dia da minha vida. Eu precisava estar aqui porque eu precisava estar cuidando daquela pessoa que estava do meu lado. Coisas que a gente não faz ideia quais são os sentidos, que é mais importante a compreensão do que está acontecendo naquele momento, porque às vezes tem sempre uma razão por detrás. Então, a gente também não pode se esquecer que também pode ser por uma questão negativa, onde a gente pode ter impulsos de raiva, impulsos de julgamento, de que a gente está pensando mal de uma pessoa e vem em enxurrada. Só que você fala, nossa, por que eu estou pensando do fulano daquela forma? Ele nunca fez nada para mim.
Eu acabei de conhecer essa pessoa, por que ele está fazendo isso? Muitas vezes esses pensamentos também são implantados. A gente está recebendo isso também ao redor. Então, o autoconhecimento e uma vigilância são fundamentais. E uma coisa importante é, nada vem por um acaso. É porque a gente está também conectado nesta frequência. Os fatores que influem na comunicação, que, como eu estou falando da frequência, nós somos como rádios, como a gente fala da mediunidade, que ela é um rádio. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Que fala lá do, ou você está no AM ou está no FM, né? Mas aí eu também trago outra referência, que é um filme que não é tão legal, mas só aquele ponto é legal, o Lucy, onde tem a mulher lá que vê todas as frequências de rádio, ela vai conectando no rádio. Não assista não, é ruim demais o filme. Eu tenho uma tendência muito forte de ver filme ruim. Não sei se vocês têm isso, meu marido que me diga, viu? Nossa, eu tenho um potencial gigantesco para ver filme ruim. E não só ter, desculpa, vamos voltar. Aí então, essa questão das comunicações das frequências, quando a gente está ali num ambiente, a gente está inserido nessas frequências de rádio, nessas frequências de sinais, que hoje em dia nós temos os celulares ali, dos satélites que vão vindo, a gente pode não ver, mas nós estamos conectados nessas frequências. E a gente pode desconectar ou conectar nelas. Então, a gente pega e está conectado e balanceado em qual frequência? Qual delas que a gente está mais balanceando? Para uma mais negativa, para uma mais positiva? Como que está esse direcionamento, né? Que no livro dos médiuns, ele fala muito sobre esses estados que são os que influem muito nessas nossas frequências, que é a nossa questão que nós sentimos, o nosso emocional, como que a gente está se sentindo hoje. É sempre importante, quando a gente acorda, quando a gente está indo para os lugares, respirar fundo e ter um scanner que a gente passa, fecha os olhos, escaneia como que você está. Como que está o seu íntimo, o seu interior, a sua mente? Como que estão os seus sentimentos, né? Então, a gente também vai para essas questões para a gente analisar. Então, ali, a gente também tem as questões que são mentais e morais, porque não é somente os espíritos externos que eles vão interferir e vão ser as questões que influenciam, mas, como a gente está falando das frequências, qual que é a minha moralidade ali? Não é só a questão da frequência que eu estou indo, quais são as atitudes que eu encorajo, quais são a... qual que é a questão que eu estou emitindo com as minhas atitudes e os meus pensamentos, porque com elas eu estou conectando com os outros. Sabe aquela frase de que eu vou saber quem você é pelos amigos que você tem? Não lembro exatamente como que é essa frase, mas é basicamente isso também com essas frequências. Com base no que a gente está se conectando, também diz muito do que como a gente está naquele momento. Não que a gente é, como a gente está, porque nós estamos em constante evolução. Nós somos espíritos, somos seres, isso nós somos. Seres espirituais e que têm ali um contato com o divino, que criou a gente. Mas nós não somos espíritos inferiores ou espíritos negativos o tempo todo. Nós estamos em constante evolução e nunca para trás, sempre para frente. É daqui para frente. E também uma questão importante é pensar qual que é, então, se eu estou me conectando nessas energias, qual que eu estou cultivando? Será que eu estou fazendo muito fuxico ali no grupo de crochê e tricô? Eu estou participando, é muito bom. Aí, o que eu estou fazendo? Estou ali fofocando com elas? Ou será que eu estou falando coisas boas? Será que eu estou cultivando a raiva, a ansiedade? Ou será que eu estou buscando a paz, o equilíbrio? Qual que é a questão que eu estou trazendo ali? E também nós temos que pensar também, não somente nessas condições de sintonias morais e mentais nossas e dos espíritos ao redor, mas também o ambiente que nós estamos inseridos. Como que está a nossa casa? Será que ela reflete aquilo que a gente quer passar para o mundo? Ou será que ela está num ambiente muito negativo? O que ela me faz me sentir bem ou me faz me sentir mal? Como eu posso transformar o meu ambiente? Algo que eles falam no Missionários da Luz, que é o terceiro livro do
André Luiz, que tem o Nosso Lar, tem os Mensageiros, e eles estão, inclusive, gravando agora esse Missionários da Luz. Só que eu vou dizer para vocês, o livro é muito mais completo. Tem muito mais coisa que eu queria que aparecesse, não apareceu. Aí, esse terceiro tem uma questão que eu acho impressionante que ele fala, que o pensamento elevado, ele santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Aqui ele está falando como que o poder de um pensamento positivo, de uma oração, de uma questão que eleva, tem uma transformação elétrica. Eles não têm essa barreira física que nós temos, que é como um véu, para a gente não ver como é a espiritualidade. Eles estão vendo tudo nu e cru, eles veem tudo isso que a gente fala aqui na teoria. E eles conseguem ver como que isso transforma e eleva um ambiente espiritualmente, quando a gente muda a frequência. Então, quando a gente está num ambiente que a gente não gosta, a gente pode pensar em outras formas de como elevar esse ambiente. Então, a gente tem que pensar quais são os locais que eu estou frequentando também, que às vezes não estão bons. Se tem algo que eu possa fazer para me proteger, tudo que eu vou conversar um pouco mais adiante. E se também eu estou fazendo, facilitando ou dificultando as comunicações com esses espíritos que estão querendo me ajudar a equilibrar a mim e a esse ambiente. E uma questão muito importante da gente conversar também, que a criatividade, ela é um momento onde pode também trazer isso para nós, de comunicação com os espíritos de uma maneira leve, de uma maneira boa ou pesada também. Mas que não se trata somente de uma questão que a gente nasce com ela, isso daí não é para mim, eu vou desligar aqui meu cérebro, não vou nem ouvir porque eu não nasci criativo. Eu dei muito curso para criança, para adulto, para jovem, para idoso. Eu sempre ouço pelo menos uma vez a 5 vezes essa frase sempre. A gente é criado para achar que nós não somos seres criativos, mas existe na ciência uma frase que é que o que difere nós dos animais é o potencial criativo. O potencial que torna nós seres humanos, e aí eu trago para o espiritismo, o que difere a gente dos seres animais que agora evoluímos, estamos na nossa fase humanoide para ir para uma espiritual, nós somos seres criadores, criativos, que criam, pensam com razão, que não estão mais pensando por instinto. Nós pensamos, criamos soluções e transformamos isso ao nosso redor. Tudo para onde nós olhamos tem o nosso ponto criativo, desde o ambiente que a gente está, desde as ferramentas que nós utilizamos, das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Nós sempre utilizamos a força criadora que nós temos para problemas, solucionar problemas, questões que a gente tem, aprende e sabe como utilizar no mundo. E isso é um canal de comunicação espiritual, onde ali, quando a gente produz algo com amor, com beleza interior, algo que está ali focado para que a gente esteja fazendo com amor, olha só, com essa sinceridade nós estamos conectados muito mais com essa espiritualidade maior e estamos nessa direção. Nessa frase, onde o André Luiz fala no Missioneiros da Luz, ele está falando sobre a reencarnação, sobre diversas questões, e aí ele fala uma questão muito interessante, onde que a paternidade e a maternidade, elas são incríveis e elas são algo que representa a criação, que muitas vezes a gente fala, potencial criador que vem através de você criar uma criança. Mas a gente não pode deixar de pensar também que também nessas questões, o artista, o cientista, o escritor também está criando. A única diferença é que ele está apenas num campo de serviço diferente. Mas ele está ali trazendo algo para o mundo e criando algo do nada. Onde nós estamos aplicando no nosso trabalho, estamos trazendo uma solução, nós estamos trazendo algo para o mundo, estamos criando. Então, nesse papel aqui, a gente pode pensar que a gente tem muitos exemplos no mundo. A gente tem muitos exemplos de pessoas criativas, como Chico, como o Divaldo, que são nomes muito famosos, né?
pessoas que pegaram, escreveram, psicografaram, com a intenção dos espíritos. Mas e aquele livro de ficção que a gente ama? Da onde que surgiu aquela história? Mas e aquela ferramenta que a gente utiliza, que é a nossa favorita no trabalho? Seja ela digital, seja ela física. Quem criou? O trabalho que eu tenho mais orgulho que eu fiz. Da onde surgiu esse pensamento? Que espírito eu conectei? Então, essa é a função onde a gente traz também com o nosso tipo de intuição, a mediunidade intuitiva que todos nós temos, trazemos para o mundo também esse amor e essa questão para influenciar na nossa inspiração e na nossa criatividade. E a partir disso, o que eu também quero trazer para vocês agora, que a gente já conversou mais sobre todas as questões da comunicação, a gente vai falar sobre os canais de comunicação, que existem os saudáveis e existem as más sintonias que nós conectamos. Onde somos ainda espíritos em evolução, temos que compreender isso, nós temos nossas falhas e está tudo bem, mas nós estamos naquelas questões que nós ainda temos de compreender onde nós estamos, o que nós sentimos e fazemos. Então, pode ser tanto um sinal de boa sintonia quanto de má sintonia o que a gente está experienciando. Por um lado, nós podemos experienciar emoções negativas, podemos experienciar mágoas, críticas, desesperanças. Isso, quando nós estamos sentindo isso, não seria algo positivo. É uma questão que está indo, estamos conectando com essas energias negativas. Nós sabemos ali onde que a gente vai conseguir identificar esses processos. Mas quando nós temos uma questão onde nós estamos de acordo com a energia mais saudável, é quando a gente consegue ter intuições de alertas de perigos, questões construtivas, onde as palavras vêm na hora certa. Onde aqui nós temos uma inspiração sempre para o bem e uma sensação de paz, que é quando a gente ora ou quando a gente está ali envolvido com pessoas boas, qual que é a sensação física que nós temos? Que também o oposto, também o que gera no nosso corpo. É bom ter a compreensão desses sinais que nós temos também. Porque onde nós sintonizamos e alinhamos com os outros também está dentro de nós. Então nós temos que pensar nesse alinhamento e como estamos transformando essa nossa sintonização, né? E algo para ajudar a gente a compreender um pouco mais é como que nós podemos nos preparar melhor. Não sei se vai dar para ver ali. Nossa, está muito pequeno. Vou tentar ler aqui um pouquinho, mas é só alguns exemplos para ajudar, que muitas vezes nós pensamos como que nós podemos nos preparar melhor, né? Ali tem uma listinha mais simples, mais condensada, onde a gente pensa sempre que estudar e orar é o suficiente. É bom, é maravilhoso, é o principal, é o fundamental. Mas não é só isso que nós precisamos para que a gente possa se elevar. São as nossas ações, são as nossas atitudes. É o pensamento, autoconhecimento e continuação, onde a gente pode trazer pensamentos elevados, onde a gente pode transformar as nossas questões emocionais, como que a gente consegue se conectar mais com emoções de harmonia, estudos, autoconhecimentos de diferentes formas. Às vezes tem um livro de ficção que para você te trouxe uma questão de autoconhecimento muito maior do que às vezes ter lido vários textos que falam exatamente na linha, assim, tudo ali na tua cara o que você precisa. Mas você precisou, às vezes, ver um filme de romance para que isso pudesse te trazer essas questões. Mas aqui eu trago para vocês algumas práticas que podem ser de inspiração para que a gente possa trazer isso para a gente. Respirar fundo, onde a gente pode pensar antes de agir. Quando nós estamos em desequilíbrio, o que ajuda muito a gente sintonizar onde nós estamos, olhar o aqui e o agora e desconectar do entorno. Respirar fundo, sentir os pés no chão, sentir o ar que está batendo, ouvir os barulhos que estão ao nosso redor, questões simples, uma coisa de cada vez.
Isso ajuda que abre o espaço para que a gente possa também se conectar com a energia correta, com o pensamento. Às vezes, quando a gente respira fundo, que a gente está irritado, a gente vai ali, às vezes precisa de alguns minutos, ou umas horas, mas vai ter aquele momento que vai vir aquele vum, que vai te dar uma, ah, eu podia ter feito isso. Ou, nossa, é verdade, faltou aquilo. Ou às vezes vem alguém do seu lado, né, que se conectou mais rápido que você e fala, você devia ter feito isso. Normalmente é a esposa, tá? Só dizendo para os homens. Não está no livro do Kardec, mas tudo bem, pode ser. Aí temos também uma questão importante que a gente falou da oração, é algo que tem me ajudado muito, que eu percebo que eu ouço repetidamente. Quando a gente vai, por exemplo, se preparar no dia, para a gente poder levantar para ir para o trabalho, ou quando a gente vai para voltar para casa, o que a gente faz? Uma questão simples. Eu me arrumo para ir para o trabalho, para sair de casa. E depois, quando eu volto para casa, eu coloco minha roupa de descanso ali, tudo bem. Agora, será que a gente cuida da nossa mente assim também? Será que a gente faz uma oração de proteção para que quando a gente sair, a gente esteja alinhado com as energias que vão trazer as ideias de soluções para as questões do dia a dia, e quando a gente volta, a gente faz a outra oração para que a gente possa reequilibrar para ter um sono bom, para a gente poder continuar? Essas orações do começo e fim do dia são como as preparações que a gente faz, tanto de saída de casa quanto de fora. A gente pode fazer isso no caminho para o trabalho, a gente pode estar com isso na nossa mente. Ou quando a gente está ali se preparando para o dia seguinte, a gente pode ter aqueles minutos, estou ali lavando louça, momento de meditação. Vai lá, lava a louça e vai meditando também, acontece. Estou ali trocando a fralda da minha criança. Também, que momento mais maravilhoso para ter uma meditação. Temos também questões de músicas, tem Bezerra de Menezes tem no Spotify vários passes de áudios fantásticos. Quando eu não consigo orar, não consigo pensar, eu sintonizo ali, que aí eu pego, pelo menos está vindo para mim alguma coisa, eu vou repetindo. Isso me ajuda muito às vezes, porque nem sempre eu tenho essa força. E eu vejo também que muita gente também compartilha isso, que às vezes não dá. Nós somos seres humanos, né? Quem conseguir, pelo amor de Deus, me fala como. Porque às vezes a gente tropeça. Então, viu aquela música que a gente gosta, nossa música favorita, que levanta o nosso espírito, vamos lá. Aí tem também questão de quando a gente está em conjunto com os amigos, a gente pode também cortar alguns atos que a gente também não nos fazem bem, como as fofocas, como julgamentos do dia a dia, agradecimentos, ler uma página de um livro que a gente gosta, ajudar, gestos de ajudar e de caridade, onde a gente está ali ajudando uma pessoa que a gente gosta, ou até que a gente não gosta, ajuda também. A gente pega e auxilia ali, tá, olha, eu não gosto de você não, mas você está precisando dessa ajudinha aqui, tudo bem, vamos lá, como que eu posso te ajudar? Vamos respirar fundo, vou te ensinar, vou te dar essa mão, tudo bem. Não é para dar o braço inteiro, dá a mão. Aí depois a gente também pode pensar, uma questão que me ajudava muito era carregar um caderninho de bolso, às vezes, para colocar essas boas intuições, essas boas ideias, um caderno de ideias e inspirações, que às vezes a gente vai precisar de um momento ouvir uma palavra amiga, e a gente tem esse caderno. E a gente pode carregar para onde quiser também. Questões que às vezes são um bloco de notas no celular, questões que a gente pode praticar, o que está na sua realidade, que pode te ajudar nesse caminho, uma coisinha só de cada vez a gente pode ajudar. Não tenta tudo de uma vez que dá ruim. Vai com um passinho de cada vez que dá melhor. E aí, a última mensagem que eu quero passar é que respirem fundo, pensem sempre que nós não estamos sozinhos nesse mundo, estamos todos aqui passando por dificuldades diferentes e às vezes as mesmas, passamos por questões que estamos aqui sempre para evoluir. Somos um planeta, uma comunidade, somos um espírito dentro de um globo. Estamos todos conectados. Então, vamos pensar que vamos dar as mãos uns para os outros, respirem fundo que a gente pode sim mudar a nossa sintonia. Estamos constantemente mudando. Tudo passa, como o Chico dizia. Tem momentos que vão estar ruins, mas o bom é que eles vão passar. Tem momentos tão bons, eles também vão passar. Vamos pegar
as coisas boas e as ruins, vamos ver o que a gente pode aprender com elas no decorrer. E a gente vai seguindo também. E sempre vai ter um amparo, para a gente respirar fundo, que esse amparo, mesmo quando a gente não consegue ver, não consegue sentir, ouvir, ele está ali. Mesmo que eles estejam assim, gritando na nossa orelha, mas eles estão ali, estão tentando ajudar. Às vezes eles vão ao nosso redor para tentar ajudar através de amigos, através de pessoas ao nosso redor, questões que aparecem. Então, respirem fundo, que nós temos a intuição, nós temos essas questões que estão ali disponíveis e abertas para a gente. E esse espaço que vocês estão, que é o centro, está aqui também para um auxílio. Conversem com a gente, conversem entre si. A gente está aqui todos numa batalha, porque nós não estamos aqui à toa, nós não buscamos estar aqui nesse momento e nesse lugar por uma razão aleatória. Não ganhei no bingo e me deixaram aqui, entendeu? Então a gente está vindo aqui com uma razão, um propósito. Então foquem no propósito de vocês, respirem fundo, peguem o que serve para vocês, o que não serve para vocês, joga fora. Pega aquilo que vai de encontro com aquele amor, com aquela questão que vai te fazer bem. De resto, tudo bem, deixa para o próximo. E aí é isso aí.